Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 10º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 4, do versículo 12 a 25. Façamos primeiro a nossa leitura. Versículo 12. Ao saber que João fora preso, Jesus se retirou para a Galiléia, saiu de Nazaré e se estabeleceu em Cafarnaum, junto ao lago, no território de Zabulon e Neftali. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Território de Zabulon, território de Neftali, caminho do mar. Do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que habitava em trevas viu uma luz intensa. Para os que habitavam em sombras da morte, lhes amanheceu a luz. A partir disso, começou Jesus a proclamar: arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus. Jesus chama os primeiros discípulos. Enquanto caminhava junto ao lago da Galileia, viu dois irmãos, Simão, apelidado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam uma rede na água, pois eram pescadores. Disse-lhes: vinde comigo e vos farei pescadores de homens. E imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante viu outros dois irmãos, Tiago, de Zebedeu, e João, seu irmão, na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles imediatamente, deixando a barca e o pai, os seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de enfermidade e doenças entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que padeciam diversas enfermidades ou tinham doenças, endemoniados, lunáticos, paralíticos, ele os curou. Seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápole, Jerusalém, Judeia, Transjordânia. Vamos ver nesses versículos duas cenas. A primeira narra Jesus iniciando seu ministério após a prisão de João Batista. É o capítulo 4, versículo do 12 a 17. Depois, a segunda cena, o chamado dos primeiros discípulos. Capítulo 4, versículo 18 a 25. Versículo 12. Ao saber que João fora preso, Jesus se retirou para a Galiléia. Jesus vai para Cafarnaum, que será conhecida como sua cidade na Galiléia. É para lá que dirige Jesus ao saber que João Batista foi preso. João Batista cumpriu sua missão e é preso depois de cumpri-la. O sinal da prisão de João Batista faz Jesus tomar consciência do início da sua vida pública. João Batista se coloca em primeiro a preparar o caminho do Senhor. Agora Jesus adianta a João e inicia sua obra. João Batista é o precursor de Jesus, mas também ele vai anteceder Jesus no martírio. Precursor na pregação e no martírio. A prisão de João Batista faz parte do plano de Deus, Senhor de toda a história da salvação. A Galiléia. João foi preso pelo governador da Galiléia, Herodes Antipas. Jesus, vindo para a Galiléia, retira-se a esta região perigosa que foi criada pela prisão de João Batista. Versículo 13.
Saiu de Nazaré e se estabeleceu em Cafarnaum, junto ao lago, no território de Zabulon e Neftali. Este deslocamento de Jesus de Nazaré para Cafarnaum é para realizar a profecia de Isaías e assim realizar a vontade divina. O texto de Isaías está no contexto do exílio da Babilônia e que agora vem aplicado a Jesus. Se bem que a referência Neftali e Zabulon se refere, foram as primeiras tribos que foram levadas ao exílio da Síria em 722. Cafarnaum é citada como residência escolhida por Jesus. Era a região que pertencia às tribos de Zabulon e Neftali. Foi em Cafarnaum que surge uma grande luz, mas vai ser uma região que não se converte. O mesmo com Nazaré. A primeira moradia de Jesus é também aquela que não acreditou em Jesus. Jesus foi criado ali. Versículo 14 e 15. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, território de Neftali, caminho do mar. Do outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos. Cafarnaum está no território de Neftali. Zabulon e Neftali preparam a citação de Isaías. Quando a Síria conquistou o reino do norte, reino do Israel, no ano 722, a Galileia fazia parte deste reino, nessa destruição realizada pela Síria. Javé, Deus, fez descer a desgraça sobre as terras de Zabulon e Neftali. Agora, com Jesus, estas terras de Zabulon e Neftali serão reerguidas. Isto acontecerá quando raiar o dia da salvação. Isaías capítulo 8, versículo 23. A luz brilha nas trevas. É uma referência a todo o povo, aos habitantes da Galileia. É o que Isaías quer expressar. A terra de Zabulon, a terra de Neftali, caminho do mar, a que se refere ao mar da Galileia, também chamado mar de Tiberíades. A terra do outro lado do Jordão, isto é, a Transjordânia, a Pérea. Galileia das nações, isto é, dos gentios. Região caracterizada, habitada por judeus e pagãos. Possui uma certa independência com a Judéia. Em seus costumes religiosos e tradições, eram mais brandos. Aqui cita os gentios, nações, depois de ter citado no capítulo 2 a chegada dos gentios, isto é, na pessoa dos magos. Capítulo 2, versículo 1 a 12. Nas trevas aparece uma grande luz. A luz é o aparecimento de Jesus. Esta luz é Jesus. João, capítulo 8, versículo 12. Ele é o portador da luz que ilumina toda a verdade. Versículo 16. O povo que habitava em trevas viu uma luz intensa. Para os que habitavam à sombra da morte, lhes amanheceu a luz. Nessa região do Império Romano reina o controle imperial. A Galileia das nações é o império de morte e de trevas. E nesta realidade brilha a luz que é Jesus. Escuridão, trevas. É a rejeição do chamado de Deus a partir de seu Filho Jesus, que é luz. A escuridão é morte. A luz é a manifestação do poder da salvação divina. Versículo 17. A partir disso, começou Jesus a proclamar: arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus, o reino dos céus. Jesus inicia seu anúncio público: arrependei-vos. Aqui indica que Deus vem encontrado como juiz e como salvador. Nós podemos ver no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, 22,
e Jeremias capítulo 4, do versículo 1 a 10. Aqui Deus coloca os homens numa última opção. Jesus é aquele que o Pai coloca para salvar dos pecados, para manifestar a presença divina. Este Jesus que é luz, que manifesta a presença de Deus, que salva. O reino dos céus é a presença da salvação de Deus. Ora, o reino dos céus se aproxima e continua aberto ao futuro. Deus revela sua salvação por meio de Jesus. No mundo dominado pelo poder do Império Romano, Jesus anuncia a soberania de Deus, que se manifesta ao mundo, não como alternativa, não uma simples mudança de poder, mas algo diferencial. Daquele que aparece no mundo, traz uma salvação que está no mundo pelo anúncio de Jesus, mas que transcende o próprio mundo. Jesus chama os primeiros discípulos. Capítulo 4, versículo 18 a 25. Versículo 18. Enquanto caminhava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus caminha junto ao mar da Galileia, longe da Judéia, centro poderoso. Jesus viu ali dois irmãos, Pedro e André, que lançavam a rede ao mar. Naquela época, o pescador estava envolvido com o monopólio imperial, econômico e político da pesca. O peixe era propriedade do império. Eles eram membros de uma cooperativa, onde também participavam Tiago e João. Para pescar, precisava comprar uma licença feita com os agentes de Roma. Eles eram obrigados a pagar impostos para poder abastecer a cidade com peixes. O pescador pagava a taxa para acompanhar pagava uma taxa para apanhar os peixes e taxas para levá-los ao mercado, pagando, então, tudo isso aos cobradores de impostos. Embora os pescadores tivessem recursos, eles pertenciam a uma posição social de uma classe muito baixa. Pedro e André lançavam as redes. Pedro nem sempre, Pedro, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João está sempre em primeiro plano. João está dividindo com o discípulo amado. No Evangelho de João, Pedro está dividido com o discípulo amado. Versículo 19. Disse-lhes: Vinde após mim e far-vos-ei pescadores de homens. Jesus chama. O texto é bem sucinto. Jesus não os cumprimenta. Jesus não os cumprimenta, nem faz sua apresentação. Simplesmente diz: Vinde após mim, e acrescenta: Vos farei pescador de homens. De pescador de peixes são chamados a serem pescador de homens. Versículo 20. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente, uma resposta que denota disposição. A atitude dos dois primeiros discípulos eles deixaram as redes e imediatamente e seguem a Jesus. Os discípulos mudam suas vidas. De pescadores de peixes, submetidos à lei do império, eles se tornam pescadores de homens, submetidos a Jesus e não mais ao império. Deveriam abandonar uma sustentação social e econômica e confiar em Jesus. É a base da nova comunidade de irmãos e irmãs. A comunidade de Jesus é uma nova realidade manifestada no mundo, marcada por um diferencial de novos laços de família. Pedro e André continuarão de agora em diante como pescadores, mas não para pescar peixes, mas homens.
pescadores de homens, de agora em diante. Muito mais, depois da ressurreição, eles receberão esta missão para irem e fazer discípulos a todos. Versículo 21. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, na barca, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os. A mesma situação acontece nesta cena. Um pouco mais adiante. Entram em cena João e Tiago. Na cena, o evangelista Mateus é mais conciso. Chamou-os. Estavam junto do pai Zebedeu. Vemos 2 elementos novos nesta cena de Tiago e João. Jesus não usa o verbo segui-me. Ele usa o verbo chamar. O segundo elemento é o pai Zebedeu, pai de Tiago e João. Versículo 22. E eles imediatamente, deixando a barca e o pai, os seguiram. Tiago era irmão de João, filho de Zebedeu. Eles deixam a profissão de pescador de peixes, deixam o pai, para formar a nova família inaugurada por Jesus. Eles deixam o pai. A família e as obrigações sociais com o pai eram aspectos básicos dos mandamentos divinos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. E era uma responsabilidade cívica. Ter filhos naquela época era segurança para a velhice dos pais. Os novos discípulos abandonam o pai. E isto é uma atitude que desafia os valores da família da antiguidade, um rompimento com os laços de sangue e a instauração da família nos laços de fé. Mas isso será uma marca futura depois da ressurreição dos discípulos, pois ainda enquanto Jesus anuncia a Boa Nova, os laços de família ainda estarão presentes. Exemplo, casa de Pedro, sogra de Pedro. A nova família vem instaurada a partir da ressurreição. Ali já está em germe, no segmento de Jesus. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de enfermidade e doenças entre o povo. Jesus percorre toda a Galiléia. Sabemos que ele tomou Cafarnaum como residência. Essa cidade da Galiléia é o ponto de partida para seu anúncio, querigma, e caminhada para toda a região. Ele tem uma missão de espalhar a semente da palavra do reino dos céus, anunciando o evangelho em toda a parte. Jesus traz ao mesmo tempo a palavra salvação e a obra da salvação. Ele prega e cura. Em ambas as ações fazem parte da missão recebida por Jesus. No lugar em que Jesus aparece, se manifesta ao mundo, pessoas. Elas recuperam a saúde e a integridade. Onde Jesus aparece, desaparecem todas as enfermidades. As pessoas recuperam a vida. Jesus é aquele que vem anunciar e ensinar. Ele anda pela região da Galileia, anunciando na sinagoga deles. A sinagoga era o lugar onde a comunidade judaica se reunia para ler, interpretar, orar com a Escritura. Aqui vemos Mateus acrescentar sinagoga deles, isto é, a sinagoga dos judeus. E quando o evangelho foi redigido, já havia uma certa distância e já havia uma inimizade entre judeus e cristãos. Encontramos o recumprimento completo no Evangelho de João, onde cristãos foram expulsos uma vez por todas da sinagoga. Os cristãos já não consideravam a sinagoga como lugar de oração, na época que foi escrito o Evangelho de Mateus. Os cristãos agora se reuniam nas casas dos fiéis. Mas foi nas sinagogas que Jesus iniciou a pregação do reino dos céus e fazia sua interpretação de acordo com a missão recebida do Pai. O anúncio de Jesus com a proximidade do reino dos céus
é de júbilo, de festa alegre. Versículo 24. Sua fama se espalhou por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que padeciam diversas enfermidades ou tinham doenças. Endemoniados, lunáticos, paralíticos, ele os curou. A fama de Jesus se espalhou na Síria. A fama de Jesus se espalhou na Síria. Aqui vemos a inclusão dos pagãos e pode referir à origem do Evangelho de São Mateus. A Síria corresponde às regiões ao norte da Palestina e que a atividade de Jesus atrai os seres humanos fora do território judeu. Jesus age de forma eficaz, onde o reinado dos céus de Deus transforma de forma generosa a todos. Encontramos 3 realidades genéricas. Primeiro, vêm os enfermos. Segundo, os atormentados por várias doenças. Terceiro, o sofrimento. Depois vem especificado como, os endemoniados, os lunáticos, epiléticos e paralíticos. Sofrimento se refere não só às enfermidades, doenças, mas à situação de dominação do Império Romano, com seu poder e tirania na região. Endemoniados. O diabo é aquele que resiste a Jesus e aos propósitos do reino de Deus. Satanás, que tem a pretensão de dominar, de controlar tudo, como controla todos os reinos do mundo. As tentações de Jesus. Os lunáticos são os epiléticos. Lunáticos porque sofriam os efeitos da lua, daí lunáticos. A cura dos lunáticos, daqueles aluados, demonstra o controle de Deus sobre a lua. Os paralíticos, podemos ver esta enfermidade como uma condição da possessão demoníaca, uma enfermidade psicossomática. Jesus os curou. Ele liberta tais pessoas da paralisia, de doença, enfermidade e do poder do mal, como do poder de Roma, que impõe sob o peso do império o sofrimento ao povo. Versículo 25. Seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e Transjordânia. Seguiu Jesus uma grande multidão. Em contrastes com a elite de Israel, a multidão acolhe o Evangelho de Jesus. Existe neles uma certeza de que Deus está agindo em Jesus. Aqui vemos a busca de toda a multidão, essa multidão que procura Jesus e o segue. De vários lugares de toda a Palestina. A Galiléia ao norte, a Decálope, uma região de predominância pagã das 10 cidades, que tinham poucos judeus, o nordeste do Jordão, a capital Jerusalém e o seu interior, a Judéia, as regiões situadas ao sudeste do Jordão. Não faz referência a Samaria. Corresponde ao território de todo o reino da época de Davi e Salomão. Agora, esse território é parte da missão do Messias de anunciar o Evangelho do Reino dos Céus. Manifesta a presença de Deus, libertando, resgatando o ser humano submetido a Satanás pelas doenças e enfermidades. É deste território, isto é, da terra e do povo das 12 tribos, que irá surgir o novo povo de Deus. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.